Bolsonaro pediu para a gente apoiar o caso do Nunes para tirar o Boulos. Nós apoiamos o Nunes para tirar o Boulos. Funcionou assim, Salles. Funcionou assim. Você foi um rebelde que foi contra o Bolsonaro, abraçou o Marçal e se queimou. A verdade é essa. Agora você se sente mal porque ficou todo queimado, porque você abraçou um canalha. Agora você está querendo... Explica pra gente, não explica. Então, funcionou assim. O Bolsonaro falou assim, olha, vamos votar no Nunes. Eu falei para vocês, olha, a visão... No começo, eu fui uma das pessoas que fiz o desenho. Você lembra que eu fiz um desenho, esse desenho viralizou em tudo quanto é lugar? Fui logo no começo, quando apareceu o Marçal. Eu literalmente desenhei para as pessoas entenderem o porquê o Bolsonaro estava apoiando, no caso, o Nunes para derrotar o Boulos. Eu literalmente desenhei. E eu mostrei para vocês, com provas de estudos, que o Salles não tinha a menor chance de ganhar. Hoje, eu questiono se ele tem chance de ganhar para o Senado, porque tudo indica que Bolsonaro não vai indicar o Salles e tudo indica que o Tarcísio não vai indicar ele tampouco, porque ele virou inimigo do Tarcísio e ele virou inimigo do próprio Bolsonaro. O Bolsonaro teve que falar forte com ele, porque o Bolsonaro que deu o nome dos intergalácticos. E quando o Bolsonaro falou do intergaláctico, falou do Salles. Porque ele mostrou que o Salles era um cara que não tinha voto nem para ser prefeito, nem para vereador, e virou deputado. Então, nós continuamos seguindo o Bolsonaro, sim. A direita apoiou aqueles que o Bolsonaro indicou. Tanto é que o Bolsonaro conseguiu fazer 1000 prefeituras. 1000. Se a gente divide prefeitos e vice-prefeitos, Bolsonaro conseguiu 1000 que ele tinha prometido. Então, se Bolsonaro conseguiu 500 e poucos prefeitos e 500 e poucos vice-prefeitos, é porque o povo, sim, está votando para aquele que a liderança aponta. E quando o presidente Bolsonaro, se não tiver elegível, pedir, vamos votar para fulano, nós iremos votar no fulano. O que parece que o Salles está fazendo aqui é o seguinte, manipular as pessoas, dizer o seguinte, ele já está sentindo que não vai ter o apoio do Bolsonaro, então ele está seguindo o seguinte, ó, o Bolsonaro vai pedir para você votar para fulano, mas vota para mim. Não, meu filho, se Bolsonaro pedir para votar para fulano, você está lascado, porque ninguém vai votar em você. Pode perder que não vai, entendeu? Então esse que é o problema. Então, cuidado no que ele fala. Eu estou falando, já falei para vocês, o Constantino, o Salles, essa galera aqui dos Estados Unidos, não são traidores ainda, pessoal. Tá cedo para dizer que são traidores. Mas são pessoas que apoiaram o Marçal. Então eles têm que se humilhar e mostrar, olha, errei. Porque pensa comigo, eu quero que vocês entendam uma coisa aqui, porque isso aqui é uma coisa muito complexa. Você segue o canal por causa das análises do canal, ou você segue canais de notícia. Canais de notícia é o cara lendo a notícia, tá? Para ler notícia, qualquer pessoa lê. Agora, uma pessoa que você segue é para ver as análises do cara. Então você respeita o cara. Você aprende com o cara. Então você tá ali com esse cara como um professor para você fazendo as análises. Porra, se esses caras não conseguiram ver que o Marçal é um picareta, então você tem que ter cuidado com essas análises, porque houve uma falha, houve uma contaminação, porque ele não conseguiu ver que o Marçal é um canalha. Então qualquer youtuber, qualquer analista que não conseguiram ver que o Marçal é um picareta, você tem que olhar para esse cara e falar assim, porra, como que você não viu isso? Então a resposta que vocês querem é o seguinte, porra, pessoal, eu não vi. O cara me enganou. Vou trabalhar mais. Vou estudar mais. Mas realmente fui enganado. É isso que o povo quer. O povo não quer essa desculpa. Ah, eu nunca apoiei Marçal. Porra! Nós vimos quem apoiou. Não adianta vocês quererem passar uma borracha no passado de vocês. Nós vimos quem apoiou. E, Fábio, por que as pessoas estão tão pé da vida com quem apoiou Marçal? É esse ponto que eles não estão entendendo. Vou explicar para você. Quando esses youtubers apoiaram Marçal, os inscritos dos canais deles, bolsonaristas, foram apedrejados, foram xingados, foram chutados, foram insultados,
por causa do posicionamento desses youtubers, porque eles apoiaram o Marçal, dando força aos intergalácticos para entrar nessa briga contra as pessoas que realmente são bolsonaristas. Então, eles não estão com raiva do Constantino, ou do Salles, ou da Ludmilla, porque eles apoiam. Eles estão com raiva porque o apoio deles ao Marçal fizeram com que essas pessoas bolsonaristas raiz, que sempre tiveram certo, levar porrada em grupo de WhatsApp, grupo de família, em tudo quanto é lugar, por causa do posicionamento deles. É isso que eles não estão entendendo. Então, o negócio era simplesmente falar, olha, eu errei, como todo mundo erra, e não analisei bem, eu não vi as pistas que foram colocadas pelo Marçal, não vi essas pistas, caí na narrativa, errei, mas agora eu estou voltando forte, vou prestar mais atenção, não vou cometer mais esses erros. E o Constantino, no caso, fez a mesma coisa que fez com o Moro. Quando o Moro saiu, ele atacou o Bolsonaro. Dias depois, ele falou, eu devo desculpas ao Bolsonaro, o Bolsonaro estava certo. E a mesma coisa agora, o Bolsonaro está certo. O Bolsonaro está certo. Mais uma vez. Eu acho que eu tenho outro vídeo aqui, vou continuar esse aqui. Peraí que esse aqui não acabou, não. Vamos ver o vídeo todo aí para vocês verem aí o que ele vai falar. Algumas coisas eu discordo dele, a gente vai bater um papo aqui. Vamos lá. Para o Senado, nas mãos de Tarcísio hoje, para mim representa uma vaga nas mãos de Kassab hoje. Tarcísio, em algum momento, vai ter que se posicionar com relação a isso, porque essa vaga que poderia estar nas mãos de Tarcísio / Kassab seria a candidatura do Centrão, que chegaria para dividir e automaticamente atrapalhar esse pleito para o Senado em São Paulo em 2026, Salles. Veja só, se tem uma coisa que essa eleição deixou clara, né, é que o eleitor vota com as suas próprias convicções. Ou seja, o eleitor, a direita, tem tomado as suas decisões. A direita não tem dono, não será uma ordem de cima para baixo dizendo vote no fulano, vote no ciclano. As coisas não funcionam assim. Aliás, não funcionou sequer do Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes só foi eleito porque, de fato, o Marçal cometeu aquela estupidez de publicar o laudo falso, depois ainda por cima fez essa live com o Boulos que foi equivocado. Então, portanto... Aí, vocês viram... O que ele falou? Essa live com o Boulos que foi equivocada. Vocês lembram do vídeo que eu coloquei outro dia aqui? Ele dizendo que acha... Vou ver se eu encontro. Vamos lá, vamos ver se a gente encontra esse vídeo aqui. Porque agora ele diz que foi equivocada. Peraí, foi equivocada? Peraí. Ele disse que a live foi equivocada. Vamos lá, vamos ver aqui o que ele falou aqui. Tomara que eu encontre, né? Porque é tanta coisa aqui. Deixa eu ver. Peraí, que eu vou encontrar isso aqui. Eu acho que é esse aqui. Eu acho que é esse aqui. Sabatina é que o Marçal não precisa fazer piadinha, então ele reconhece que vestiu um personagem. Peraí. Né, debates. Algo que ninguém nunca fez, ele causa de alguma forma. Deixa eu ver aqui. Palácio dos Bandeirantes e o... Tem que ter um fato novo, né? Tem que ter alguma coisa aí, uma aposta, né? Quem sabe uma aparição ali com o Marçal, será que pode ser uma última Boulos e do outro lado o Nunes numa situação mais confortável? O Nunes não pode cometer nenhum grave erro porque está na frente. O Boulos precisa tentar de tudo. Aqui no... Acho que passou. Peraí, eu quero encontrar. Bem, e fica um negócio mais orgânico, tal. Enfim, era muito interessante. Então, Ricardo Nunes ou não. Vai inverter a ordem, começar aqui com o Salles. O que achou, Salles, dessa iniciativa do Marçal? olha, eu acho bom para poder ter um enfrentamento sem aquelas regrinhas idiotas do debate, né? O que ele falou? Ele acha boa. Eu acho bom. Essa entrevista do Marçal, eu acho bom. Eu acho bom ele falar com o Boulos. Eu acho bom. Esse é o Salles de 3 dias atrás. Aí o Salles de hoje. Vamos lá, o Salles de hoje. O Salles de hoje. Nas mãos de Tarcísio hoje, para mim representa uma vaga nas mãos de Kassab hoje. Tarcísio, em algum momento, vai ter que se posicionar com relação a isso, porque essa vaga que poderia estar nas mãos de Tarcísio / Kassab seria a candidatura do Centrão, que chegaria para dividir e automaticamente atrapalhar esse pleito para o Senado em São Paulo em 2026, Salles. Veja só, se tem uma coisa que essa eleição deixou clara, né, é que o eleitor vota com as suas próprias convicções. Ou seja, o eleitor, a direita, tem tomado as suas decisões. A direita não tem dono, não será uma ordem de cima para baixo dizendo vote no fulano, vote no ciclano. As coisas não funcionam assim. Aliás, não funcionou sequer do Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes só foi eleito porque, de fato, o Marçal cometeu aquela estupidez de publicar o laudo falso, depois ainda por cima fez essa live com o Boulos que foi equivocado.
Então, portanto, neste aspecto, não foi um voto assim, não mandou votar no Nunes. Não é isso, isso não aconteceu. O Nunes só foi votado, como você começou bem o programa, porque do outro lado é o Boulos. E quem não veja, leia o editorial do Estadão de hoje. O editor fez não sequer do Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes só foi eleito porque, de fato, o Marçal cometeu aquela estupidez de publicar o laudo falso, depois ainda por cima fez essa live com o Boulos que foi equivocado. Então, peraí, mas a live do Boulos foi equivocada, agora foi equivocada, Salles? Mas antes você falou que foi uma boa ideia? A live era uma boa ideia, agora é uma live equivocada. Entendi. Pessoal, vamos lá. Ninguém sabe se realmente o Ricardo Nunes ganhou ou o Marçal está fora por causa do laudo, tá? Ninguém sabe isso de fato. Na minha opinião, eu sempre falei para vocês que a probabilidade é que o Marçal não entraria no segundo turno. O Marçal teve chance de entrar? Teve. Será que foi o laudo? Não sabemos. Entendeu? Não sabemos se foi o laudo que tirou o Marçal desse jogo. Então, é mentiroso o Salles dizer que não foi o nosso apoio a tirar... Não. Se não fosse o laudo falso, não tem nada que ver, ninguém sabe. Ninguém sabe o que aconteceu. Na minha opinião, as pessoas viram que o Marçal é uma farsa e mais pessoas foram vendo e muitas pessoas perceberam que o Marçal não ganharia do Boulos. Eu acho que o que mais ficou percebido era que o Marçal não ganha do Boulos. Então a gente precisa colocar o Nunes para derrotar o Boulos. Mas ele assume que não foi isso. Quem é que está aqui no nosso canal, e você obviamente é membro, você pode comentar, você votou no Nunes para tirar o Boulos. Quem votou no Nunes para tirar o Boulos? Bota aí. Você é de São Paulo, obviamente, né? Você votou no... Obrigado aí, dona Marta, por se tornar membro do canal, para poder comentar aí. Vou ler o comentário de vocês, tá? Não se preocupa não que eu vou ler. Vamos continuar. Vamos terminar esse vídeo dele aqui rapidinho. Vai lá, continua. Nesse aspecto, não foi um voto assim, não mandou votar no Nunes. Não é isso, isso não aconteceu. Não é que o Bolsonaro mandou voltar. Essa é uma palavra de esquerdista. O Bolsonaro mandou voltar, os caras são gado. Não, o Bolsonaro explicou pra gente o porquê nós deveríamos votar no Nunes ao invés do Boulos. É bem simples assim. Ninguém é obrigado. Bolsonaro não obrigou ninguém. O Bolsonaro simplesmente mostrou o caminho. O Bolsonaro falou, olha, pessoal, o negócio essa é a jogada. Se a gente vota no Nunes, a gente tira o Boulos. E essa é a jogada. Pronto, foi isso que foi feito. Bolsonaro explicou pra gente. E foi isso que a gente fez. Essa visão de que, o Bolsonaro manda todo mundo. Não existe isso. Bolsonaro mostrou pra gente. Por exemplo, nós criticamos o Bolsonaro quando o Bolsonaro comete erros. Porque o Bolsonaro é um ser humano e ser humano erra. Entendeu? Ser humano erra. Isso é normal. Mas a gente não é obrigado a votar em quem é o Bolsonaro. O Bolsonaro mostrou pra gente o caminho. Quem seguiu o caminho tá sorrindo agora. Tá todo mundo contente agora. Quem foi pra cima do Bolsonaro e seguir os intergalácticos, tá todo mundo agora como viúva chorando aí. Aí começam a inventar coisas. Mas você viu que o Tarcísio agora disse que o líder maior quer dizer, o Nunes disse que o líder maior é o Tarcísio. Já tá o Vista Pátria lá, aquele canal de bosta. Aí não, pode ver, agora o líder maior é o Tarcísio. Aí bota o vídeo cortado, não mostra o vídeo todo, onde o Nunes elogia o Bolsonaro, elogia também o vice dele, não bota nada disso, corta o vídeo para fazer o que? Os intergalácticos estão agora, tipo um papizinho sem a mamãe para mamar. Aí estão desesperados, ficam inventando mentira. Continuam na mentira. Continuam inventando mentira. Vamos lá. Só foi votado, como você começou bem o programa, porque do outro lado é o Boulos. E quem não veja, leia o editorial do Estadão de hoje. O editorial do jornal Estado de São Paulo de hoje diz isso com todas as letras. O Nunes ganhou porque as pessoas votaram contra o Boulos. Ele que agora faça um bom trabalho. Dito isso, voltando para o assunto do Senado, nós precisamos ter clareza de princípios e valores, né? O eleitor tem o direito de escolher em cima de princípios e valores, da coerência dos posicionamentos. Contra o Centrão, vocês vão ver daqui para frente, o Centrão foi o grande vitorioso dessas eleições Brasil afora. O Centrão, o que ele faz? Ele engole a máquina pública, loteia aquilo completamente para o pessoal ganhar dinheiro e mais força, mais poder político. O Centrão odeia a direita. Não achem que o Centrão é parceiro da direita, nunca foi. O Centrão faz tudo para a direita não ir para o poder. Ele não quer
que vem à esquerda, mas muito menos à direita. Por quê? Porque, em geral, na direita, você tem pessoas que não topam certos acordos. E com a esquerda eles fazem esses acordos. Com a esquerda eles fazem certas negociatas, certos posicionamentos. E quem é direita de verdade, quem é direita com um viés conservador, que acredita numa visão liberal da economia, que, portanto, prestigia a privatização, a diminuição do tamanho do Estado, a diminuição das boquinhas, essa visão não... Engraçado, né? Ele fala assim, a direita que diminui o Estado. Ele apoia o Marçal, que queria aumentar para 96 subprefeituras em São Paulo. Isso é diminuir o Estado? Isso é diminuir o Estado, Salles? Você acha que a direita tem que ser ideológica? Por que você apoiou o Marçal, então? Se não tem ideologia nenhuma ali. Então, o que o Salles está fazendo aqui é o seguinte. O Salles, ele está sentindo que o Bolsonaro não vai apoiá-lo. Então, ele precisa tirar da cabeça das pessoas de seguir o Bolsonaro. Quer dizer, olha, se o Bolsonaro apoiar o Eduardo Bolsonaro e o Tarcísio apoiar uma outra pessoa para o Senado, vocês têm que apoiar eu, hein? Vocês esquecem essas pessoas. Ricardo Salles, mano, dá uma refrescada, entendeu? Pensa no que você está fazendo, porque você precisa ganhar essas pessoas de novo. E como eu explico para vocês, o que o Salles precisa fazer é entender o povo, porque ele está revoltado, ele escolheu o lado errado, ele fez um jogo estratégico, ele pulou para o barco do Marçal pensando que o barco do Marçal iria para o segundo turno. Se lascou, o barco do Marçal afundou, a máscara caiu. Agora ele precisa voltar para o barco do Bolsonaro. Como que você faz isso sem que as pessoas vejam que você está sendo temendo de um canalha? Então ele está tentando fazer esse tipo de trabalho. Então eu falo para ele, cara, seja honesto com o povo. Assuma que você errou, entendeu? E volte ao caminho certo. Faz igual o pródigo Sam, né? O filho pródigo. Todos nós aqui já lemos sobre o filho pródigo, entendeu? Dê uma de filho pródigo, cara. Volta, cara. Volta, se humilhe. Volta, diz que você errou, cagou, foi o intergaláctico, apoiou, e agora você tá na merda, então você precisa voltar. Eu acho que esse é o caminho para você conseguir voltar, tá? Além de impostor, Marçal é pé frio. Entre as poucas pessoas que conheço que apoiaram Marçal, ninguém deu o braço a torcer. Quando a farsa que ele é. Tá todo mundo desconversando. Acho isso feio. Eu também, dona Claudete. Todos eles, incluindo os youtubers. Os youtubers agora falam, não apoiei Marçal, não. Eu falei, porra, não. E já tem youtuber aí começando a falar bem do Bolsonaro de novo. Eu falei, cara, você criticou o Bolsonaro durante 2 meses. Agora você volta a falar bem do Bolsonaro. Parabéns pela sua incoerência, né? Mas tudo bem. Sabe, Fábio, essa daí, desde aquele dia que ela sacou a arma e prejudicou o Bolsonaro, pensei inocente ou safado. Da Carla Zambelli, né? Fábio, será que Curitiba e Goiânia foram efeitos boçal? Eu não tinha percebido isso. Olha, eu falei na live nossa aqui, eu falei, olha, não se aproxime do boçal. Porque se aproximar do boçal, né? O boçal seria o Marçal junto com Boulos, né? Se torna o boçal, vocês vão se prejudicar. Mas as pessoas chegaram a ele, se arrebentaram, entendeu? Então esse que é um problema. Fábio, o canal desse povo vai para lata de lixo, inclusive constante nojo. Olha, eu acho que é cedo, pessoal. Eu tô tentando trazer a vocês uma coerência, tá? Eu tô tentando trazer vocês uma coerência. Então vamos lá. O Constantino, ele apoiou o Marçal? Sim, apoiou. Não adianta dizer que não apoiou. Apoiou sim. E ele foi convencido, como eu coloquei um vídeo e mostrei para você, por um tal de um Sabará. Esse tal de Sabará, que eu não sei quem é, convenceu o Constantino de que o Marçal não era um pilantra. Então o Constantino pensou que o cara não era pilantra. Mas tá cedo de você dizer que o Constantino é um traidor. É um cara que errou em sua análise, tá? Mas eu continuo seguindo o canal do Constantino, continuo aprendendo. Eu acho que ele agrega muito mais com a direita, né, do que ele separa, né? Ele não é uma pessoa que está separando a direita, é uma pessoa que tem... Então eu acho que vale a pena continuar seguindo o Constantino de boa. Não vejo ainda como traidor, vejo como uma pessoa que cometeu um erro. Eu acho que ele cometeu um erro. E eu gostaria de vê-los falando esse erro, mas eles não falam, porque eles preferem
mudar de assunto, né? A Ludmilla mudou de assunto, o Constantino mudou de assunto. Alan dos Santos eu não vi, na verdade, mas o Alan dos Santos também foi aquele que disse que entre Nunes e Marçal ele preferia o Marçal. Ele falou abertamente, ele apoiou o Marçal, e tanto é que fez vídeo também com o Marçal, dando todo apoio ao Marçal. Mas, mesmo o Alan dos Santos, que apoiava o Marçal, ele falava que tinha umas coisas estranhas no Marçal. Quer dizer, mas não é suficiente para uma liderança da direita ver que o Marçal tinha algumas coisas. Era necessário a liderança da direita falar que o cara é picareta, falar com todas as letras. Olha, ele é picareta. E isso que faltou. Faltou na liderança falar com todas as letras quem esse cara era. Faltou isso. Como eu falei para vocês, eu falei, olha, pessoal, chegar no segundo turno, se esse Marçal chegar no segundo turno, nós vamos apoiar, não vamos até fazer campanha para ele. Não é porque ele é bom, é porque o Boulos é pior do que ele. Um invade a sua casa pela internet, o outro invade sua casa fisicamente. Entendeu? O Marçal invade a casa dos outros, a conta do banco dos outros, pela internet, invadiu. O Boulos invadiu fisicamente. Então é melhor, menos pior o cara que invadiu pela internet. Então a gente ia votar no Marçal. Tanto é que quando o Tarcísio falou, olha, se for o Marçal para o segundo, a gente vai votar em nulo, a gente falou, o Tarcísio errou. E o Tarcísio voltou atrás e falou, não. Qualquer um contra o Boulos. O Tarcísio voltou atrás. Então, isso que faltou. Então tá cedo de você... Por exemplo, vamos lá. Fábio, quem é então traidor? O Tony de Paula, esse é traidor. Canal Vista Pátria, esse é traidor. E outros canais aí que a gente sabe. Mas o Constantino, o Alan dos Santos, não, os caras, na minha opinião, cometeram um erro, escolheram o lado errado, como fizeram às vezes com o Moro, mas eu não vejo, mas cada um pensa como vocês quiserem. Mas essa é a minha opinião, tá? Minha opinião, tá bom? Sim, quando as pessoas públicas, youtubers que apoiaram o Marçal, gostaríamos de um pedido de desculpa. É só isso, é simples. Eles devem reconhecer o erro, até para que saibamos que a pessoa tem. Não, exatamente, dona Claudete, porque você também, como uma pessoa que admira alguém e vê as análises da pessoa, você quer ver que o cara errou, porque se você sabe que você errou, então você aprendeu algo, né? Mas, porra, uma pessoa que cometeu um erro, de dizer que o Marçal é de direita, e aí ele em vez de cometer, pessoal, eu errei, pensei que o cara fosse direito, o cara não é de direita, vamos continuar. O cara passa pano, você tem agora dúvida se o cara sabe analisar o que realmente está acontecendo no Brasil. Então, a questão já é uma questão técnica, né? Eu acho que esse que é o problema. Esse que é o problema. Tarcísio terá que se posicionar para defletar com o sistema quando o bicho pega, corre para o colo do Bolsonaro. Olha, isso aí, seu Sandro, é uma mentira que está sendo falada, tá? Que o Nunes colocou o Tarcísio no lugar do Bolsonaro. Isso aí é mentira sendo falada, tá? O Bolsonaro não apoiou o Nunes, o Bolsonaro apoiou qualquer um contra o Boulos, o Tarcísio apoiou o Nunes. Essa é a diferença, tá? E eu acredito que São Paulo vai melhorar, tá, pessoal? Vamos agora fazer o quê? Agora que a gente votou para o Nunes, votamos para tirar o Boulos, o que a gente precisa fazer? Pressionar o Nunes para que faça uma boa prefeitura. É isso que a gente precisa fazer. Fábio, por que você se meteu tanto nessa política de São Paulo? Porque você nem gosta de falar de políticas locais. Porque a política de São Paulo, ela é uma polícia nacional e internacional também. Porque a vitória do Boulos seria a vitória do Lula. Entendeu? O Lula é nacional e internacional. Então essa foi a diferença, tá? Obrigado aí, Ivone, obrigado, querida, obrigado, Célia, obrigado, Claudete, sempre ajudando a gente. Meu querido Ricardo, lá no Japão, um abração. Fábio, o doutorzinho diz hoje que apoiou o Marçal mesmo, porque ele era o melhor oposição da direita. Deixa a sua risada. O doutorzinho é isso aí. Só tá no canal do cara, os trouxa. Impressionante como o Marçal encantou tanta gente com sua lábia. Mas o trabalho dele, Miriam, sempre foi enganar as pessoas para comprar cursos que não funcionam. Então, esse era o trabalho dele. Então, ele já era profissional nisso. Ele só transferiu aquilo para a política. Fábio, na minha experiência, nunca confiei no Constantino. Cada vez mais ele me enoja. Olha, eu gosto do Constantino, tá? Fábio, desde o começo você falava, siga a liderança. Falei para as pessoas, infelizmente tem gente que não dá ouvido. Constantino fala que não precisa do Bolsonaro para nada. Mas sabe o que acontece? Eu sou aquela pessoa que, assim, quando eu vejo uma pessoa,
Eu sou aquela que eu o vejo como alguém do bem. Para que ele saia do meu conceito, ele tem que fazer uma merda muito grande. Então, na minha opinião, Constantino ele tem um problema pessoal. Por exemplo, ele perdeu o dinheiro, perdeu o passaporte, perdeu tudo. A situação dele é muito complicada, pessoal. Por exemplo, eu consigo fazer uma análise. Porque você fazer uma análise, realmente, você precisa tirar a emoção. Tem que ser fria. Por isso tem gente que não gosta de mim. Por exemplo, a eleição dos Estados Unidos. Fábio Trump já ganhou. Vai ser uma eleição muito apertada. Muito apertada. Ninguém sabe quem vai ganhar. Muito apertada essas eleições. Ah, Fábio, o Lula não vai subir a rampa porque aqui tá falando. Não. O Lula iria subir a rampa. Expliquei para você por quê. Para você chegar a essa conclusão, você tem que ter uma análise muito fria. Você tem que tirar a emoção. E no caso Constantino, cara, o Alexandre de Moraes foi pessoalmente contra ele. Bloqueou dinheiro, tirou passaporte. Então ele tem um problema pessoal. Às vezes esse problema pessoal, ele contamina suas análises. Porque você tá pé da vida, você tá revoltado, você tá sendo injustiçado. E é um fato, eu não tô dizendo que isso é errado. É muito difícil de uma pessoa ser injustiçada por alguém, essa injustiça que o Constantino está fazendo, e conseguir fazer uma análise fria, conseguir passar para você mesmo. É muito difícil, pessoal, por causa da situação pessoal que ele vive. Então eu entendo dessa forma, tá? Obrigado, Romena, obrigado pela ajuda. Fábio, autônomos têm a dificuldade em entender delarquia. Nem eu entendi o que você falou, para dizer a verdade para você. Você deu a nó agora na minha cabeça. Obrigado, querida Claire, obrigado. Gostei da foto aí desse leão aí com essa bandeira linda. Fábio, concordo com você, mas vejo que nesse momento que o Brasil atravessa, não dá para ficar em cima do muro, e muito menos sabotar um muro. Quem deixa sua posição clara mantém sua lealdade e ganhará. Concordo com o senhor, entendeu? Nesse ponto, né? Fábio, autônomos têm dificuldade em aceitar a hierarquia. Entendi. Você está falando da hierarquia, né? Por exemplo, eles têm dificuldade de seguir a liderança. Exatamente. As pessoas querem ser muito individuais, que é o seu dono da verdade, eles esquecem o prato que comeu. Muito bem colocado. Entendi.